capítulo de número 9, a partir do versículo de número 15. Esse é uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, e não só ministrado, mas ele tem me ensinado a viver essa passagem, esse tema nos meus dias. Eu realmente tenho trabalhado comigo sobre isso. E, e o tema dessa mensagem, dessa noite, é: não saia debaixo da nuvem de Deus. E Deus tem trabalhado fortemente isso no meu coração nos últimos dias, nos últimos meses. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que ele tem colocado no meu coração e que sirva também para a vida de vocês. Vamos ler aqui o texto. Eu vou estar lendo na minha Bíblia, vocês acompanham aí. Vou estar lendo aqui na versão da Almeida Revista Corrigida. É uma as únicas Bíblias minhas que sobraram, né? Que eu tenho costume de doar Bíblias. E toda vez que eu vejo alguém que não tem Bíblia, eu acabo doando as minhas. E recentemente eu Bíblias e eu acabei ficando só com essa aqui, que nem minha é, na verdade, eu peguei do meu pai. E estou usando ela por enquanto, até eu comprar uma nova. Mas vamos na raiz, vamos na versão raiz. Mas diz assim, Números capítulo 9, versículos número 15 ao 23. É um pouco grande o texto, mas vamos ler. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Porém era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer noite. Alçavam-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Irmãos, esse texto aqui, ele também é um pouco complementar ao de Êxodo, capítulo de número 13, a partir do versículo 17, que nos mostra a saída depois do povo do Egito. Nós bem sabemos que o povo ficou cativo no Egito durante 400 anos, mais ou menos, e o Senhor veio e libertou o seu povo através de Moisés, porque ele queria cumprir uma promessa de dar a terra que ele havia prometido a Abraão, a terra que manava leite e mel. E ao Senhor libertar o seu povo, eles poderiam chegar a essa promessa, dizem os estudiosos, que em cerca de 40 dias, mais ou menos, eles fariam a caminhada do Egito até a terra prometida. Porém, nós bem sabemos quanto tempo levou essa caminhada. E o texto lá em Êxodo, capítulo 13, nos diz que o Senhor decidiu fazer com que eles caminhassem pelo deserto e não fossem pelo caminho mais fácil até chegar à terra prometida, porque o Senhor sabia que se eles vissem a guerra, eles temeriam e voltariam para o Egito. E, irmãos, muitas das vezes nós queremos até alcançar as nossas promessas, mas o Senhor, por conhecer o nosso coração, conhecer que muitas das vezes nós não estamos ainda preparados para alcançá-la, ele muitas das vezes nos evita ou nos tira do caminho mais rápido para nos levar para um caminho mais longo, pelo deserto, para nos mostrar, para nos provar, para retirar de nós aquilo que está em excesso ainda, para nos moldar
ao seu caráter. E isso ele fez com o povo de Israel. Ele tirou o povo de Israel do Egito, mas ele usou o deserto para tirar o Egito de dentro do coração do povo de Israel. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração acerca desse texto de Números 9 e também de Êxodo 13, sobre a questão da nuvem, sabe? O Senhor começou a ministrar ao meu coração de uma forma muito poderosa e começou a não só ministrar, mas começou a me provar e me fazer viver esse texto. Irmãos, uma das coisas mais difíceis, pode até parecer contraditório, mas uma das coisas mais difíceis na vida do cristão é viver debaixo da direção de Deus. Como assim, Mateus? Que coisa louca você está dizendo? Não, não é loucura. Quem se move debaixo da direção de Deus sabe do que eu estou falando, porque é contrário à nossa própria natureza. Porque quando vivemos debaixo da direção de Deus, nós automaticamente abrimos mão do controle da situação. Sabe, é contrário à nossa natureza, porque nós, seres humanos, queremos ter o controle de todas as coisas. Queremos decidir o que fazer, queremos decidir quando andar, quando parar, queremos decidir se vamos para a direita ou para a esquerda. Mas o Senhor quer trabalhar em nossas vidas, como trabalhou na vida desse povo, viver debaixo da nuvem. E daí que saiu esse tema dessa mensagem. Não saia debaixo da nuvem do Senhor. Sabe, o texto nos mostra que ao eles levantarem o tabernáculo, a nuvem novamente foi trazida à tona. Essa nuvem que cobria o tabernáculo de dia e também essa nuvem de fogo, essa coluna de fogo que iluminava o caminho pela noite, sabe? E a questão de viver sob a dependência de Deus se torna muito difícil porque ela trabalha duas coisas em nossas vidas. Eu prometo ser bem rápido, bem sucinto e trazer aquilo que o Senhor colocou em meu coração, mas eu não poderia deixar de falar sobre esses dois pontos. Porque a nuvem, viver debaixo da nuvem do Senhor, perdão, ele quer trabalhar duas coisas em nossas vidas. Primeiro é a paciência, sabe? Esperar o tempo certo de fazer as coisas. Como eu falei, a Terra Prometida estava a 40 dias deles. Eles estavam ali, sabendo que eles estavam próximos. Mas o Senhor fez eles caminharem por muito tempo, por 40 anos, naquele deserto. Irmãos, e muitas das vezes nós podemos até ver a nossa promessa de perto. Tá ali, mas o Senhor nos faz acalmar. O Senhor nos faz esperar. O Senhor nos faz assentar e aguardar. Irmãos, isso é muito difícil, irmão. Isso é muito difícil porque o nosso coração é ansioso, o nosso coração é acelerado e nós queremos prontamente viver a promessa de Deus. Sabe, às vezes Deus fala conosco, nos mostra algo, fala, eu vou fazer isso na sua vida, mas espera, somente espera. Não tenha pressa, mas nós não queremos esperar, nós queremos já acelerar. Eu fico imaginando o coração desse povo. Eles saíram do Egito, eles tinham uma promessa incrível. Estava ali próximo, mas cada vez mais eles iam caminhando, caminhando e não chegavam. Tinha um caminho que poderia chegar rápido, mas eles tinham que seguir debaixo da nuvem. Irmãos, porque a nuvem de Deus é o caminho mais seguro. Sabe, se o povo saísse debaixo da nuvem do Senhor de dia, eles poderiam sofrer com forte calor. E se eles decidissem, então, sair debaixo da coluna de fogo à noite, eles poderiam sofrer com o frio noturno do deserto. E o Senhor ministrava no meu coração, Mateus, o lugar mais seguro que você pode encontrar é debaixo da minha nuvem. Você pode até tentar sair, fazer pelas suas próprias forças, mas você só vai se machucar, você só vai se ferir, você só vai doer, trazer dor e sofrimento a você. É difícil para você entender que eu te mandei parar por um momento, esperar, mas eu quero que você entenda que eu estou trabalhando em você. Eu não estou trabalhando na promessa porque ela já está pronta, mas eu estou trabalhando em você. E o texto aqui é bem claro em dizer que se a nuvem se detinha por 2 dias, 1 mês, 1 ano, o povo não podia sair. Sabe, muitas das vezes vamos ter que esperar bastante tempo.
Vamos ter que esperar bastante tempo para ver aquilo que o Senhor prometeu se cumprir em nossas vidas. Outras vezes nós vamos precisar compreender o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Como diz lá em Eclesiastes 3, se não me falha a memória, tudo tem um tempo determinado para acontecer. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus, sabe? E a paciência é uma das coisas que Deus tem trabalhado em meu coração, porque muitas das vezes nós queremos fazer tudo logo, queremos ver tudo se cumprir, nós queremos realmente já tomar a frente e resolver a situação, mas muitas das vezes quando nós nos apressamos em resolver aquilo, muitas das vezes nós nos atrapalhamos, nós chegamos à promessa e não estamos prontos para ela, não estamos maduros o suficiente para receber aquilo que nos é preparado já tem preparado o Senhor para nós. E muitas das vezes nós queremos apressar isso. Mas outra coisa que o Senhor falou muito ao meu coração acerca desse texto é sobre não só a paciência para aguardar, para poder viver aquilo que o Senhor tem para nós, mas também a ousadia para se mover quando a nuvem também se mover. Porque muitas das vezes nós pedimos para Deus nos direcionar, mas quando Ele nos direciona, nós ficamos com medo. Quando Deus mostra, ó, é isso que eu quero fazer na sua vida, agora vai. Você já esperou muito tempo, agora vai. Você já estava parado há muito tempo, agora vai. E nós ficamos com medo de ir. Nós ficamos com receio de como vai ser, como vai fazer, como vai acontecer. Mas o povo aqui, eu acho interessantíssimo. Que no versículo 21 diz que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer dia, quer noite. Assim que a nuvem se alçava, eles partiam. Sabe? Não tem hora, não tem momento. A hora que Deus mandava partir, eles tinham que partir. Não importava se eles tinham acabado de fincar o arraial, não importava se eles tinham acabado de parar ali. Se a nuvem novamente se levantava, se alçava e partia, o povo tinha que juntar as suas coisas e partir. E Deus começou a ministrar o meu coração sobre isso de uma maneira poderosa. O Senhor começou a palestrar comigo que muitas das vezes eu tinha medo de tomar decisões, tinha medo de fazer o que Ele estava me mandando. Muitas vezes eu tinha medo de obedecer a voz dele quando ele me mandava fazer. Eu ficava receoso, ficava enrolando, ficava procrastinando para tomar a decisão, tomar a posição. E ele começou a palestrar isso comigo: Mateus, está na hora. Eu já te dei a direção, eu já te dei a decisão, eu já te mostrei o caminho. A nuvem já está alçando, já está partindo e você está parado. A nuvem já está alçada, já está indo e você está aí parado, esperando o quê? Esperando o quê para se mover? Esperando o quê para tomar uma posição e fazer aquilo que eu já tenho te ordenado? Sabe, muitas das vezes nós ficamos aqui esperando, não, eu vou esperar, Senhor, não. A nuvem já alçou e a ordem é essa, quer dia, quer noite, se a nuvem alçava e partia, nós devemos partir, sabe? Não precisamos ficar com medo, receoso ou temeroso, ou tentando entender como vai ser, o que vai acontecer, como eu vou realizar. Não, assim que a nuvem se alçava, o povo deveria e tinha que partir, sabe? Independente. Eu ficava pensando, olha a quantidade de pessoas que tinham naquele povo, né? Eram cerca de 2 milhões de pessoas, se contar mulheres e crianças. E imagino aquele povo caminhando, então a nuvem parava por um determinado momento. E eles iam lá e assentavam o arraial. A pessoa montava lá suas tendas, montava ali o seu arraial, falava, agora a gente vai descansar um pouquinho.
Quando eles menos esperavam, a nuvem se levantava e partia. E eles tinham que partir. Não importa. Ah, mas agora que eu relaxei um pouquinho, agora que eu descansei, agora que eu estou aqui fincando raízes nesse lugar. Não, não. A nuvem alçou, agora tem que partir, tem que seguir a direção de Deus. E muitas vezes não é fácil seguir a direção de Deus. Não vai ser fácil, muitas vezes vai ser doloroso, vai requerer de nós que nós abramos, nós viemos abrir mão de coisas que nós tínhamos como importantes, coisas que nós tínhamos como valiosas, deixar para trás coisas que têm nos prendido e nos impedido de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Tem um texto para mim que é lindo, se vocês quiserem abrir, se não me falha a memória, é Atos. Deixa eu só confirmar o versículo, eu acho que é Atos 20. Atos capítulo 20, no versículo 22, que Paulo diz assim: agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo aqui para nós que agora ele, segundo o Espírito, não segundo a sua vontade, não segundo o que ele queria, mas segundo o que o Espírito lhe conduzia a fazer. Ele estava indo até Jerusalém, sem saber o que aconteceria com ele. Sabe, o Espírito Santo moveu a ir para um lugar, sem saber, sem explicar nada. Só falava para ele ir, só o movia para ir. E ele estava indo, sem saber o que ia acontecer. Só tinha uma coisa que ele sabia. Só uma coisa ele sabia e o Espírito Santo revelava a ele, que lá ele teria prisões e tribulações. E me diz aqui, sinceramente, se o Senhor te movesse aí para um lugar, sem te explicar qual vai ser a obra que realizará lá, e só uma coisa ele te dissesse: você vai sofrer prisões e tribulações, vai sofrer dores, vai sofrer aflições. Será que nós iríamos? Será que nós nos moveríamos do nosso lugar e iríamos? Ou será que nós ficaríamos com medo de enfrentar as dificuldades? Ou será que nós ficaríamos temerosos e deixaríamos de ouvir a voz do Espírito Santo que está nos guiando? Sabe, isso que Deus tem ministrado poderosamente ao meu coração, porque por muitas das vezes eu pedi ao Senhor: Senhor, conduza o meu caminho, Senhor, guia os meus passos, me leve, Senhor, a um lugar onde eu possa viver realmente a sua vontade, viver realmente o seu querer. Nos últimos meses, o Senhor tem feito isso comigo. Tem me ensinado a me humilhar, a humilhar a minha vontade, a abrir mão do que eu quero, do que eu desejo. Muitas das vezes, abrir mão de sonhos que eu tenho para a minha vida para poder viver o que Ele tem para mim. Sabe, Paulo estava dizendo: eu não considero a minha vida por preciosa. Sabe, a minha vida não tem valor. A minha vida não tem valor algum, senão se eu estiver cumprindo o chamado de Deus para a minha vida. Sabe, não tem valor algum viver minha vida, não tenho nada dela por preciosa, a não ser que eu cumpra o chamado que Deus tem para mim. Outras vezes nós nos apegamos a tantas coisas na nossa vida e esquecemos do principal, que é cumprir aquilo que nós fomos criados para fazer. Deus tem um projeto e um plano na vida de cada um de nós. Muitas das vezes nós nos apegamos às coisas aqui na Terra, a coisas que estão à nossa volta, e muitas das vezes nós esquecemos daquilo que é o principal, que é cumprir o chamado do Senhor para nossas vidas, que é responder ao direcionamento do Senhor. Eu sei que o caminho debaixo da nuvem do Senhor não vai ser fácil.
E eu falo para vocês por experiência própria, porque eu estou vivendo isso na minha vida. Não é fácil, não é. É uma luta diária, é um sacrifício constante. É você saber que a sua vontade não é de nada mais. Não serve mais para nada. O que serve agora, o que é precioso, o que é importante é o que Ele quer para nossas vidas. E muitas das vezes você vai ter que agir no escuro, sabe? Eu não sei para onde Ele está me direcionando. Eu não sei o que Ele quer fazer. Mas, como minha vida também não é preciosa, a não ser que eu esteja cumprindo o chamado dele, eu vou. Eu vou porque se Ele está direcionando, Ele garante. Se Ele está direcionando, Ele vai realizar. E tem um versículo ontem que falou muito, muito, muito ao meu coração, que está lá em Isaías, no capítulo 60, versículo 22, na parte B, que diz assim: E no tempo oportuno, ou no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. Sabe, muitas das vezes a gente quer realizar logo, quer ver logo, mas o Senhor me trouxe aqui e falou ao meu coração: eu quero falar o de vocês, que eu não sei quanto tempo você espera uma promessa, eu não sei quanto tempo você está aguardando Deus realizar algo na sua vida, eu não sei o que Ele tem te prometido que você ainda não viu sendo realizado, mas grave isso no seu coração, no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo apropriado. O Senhor fará isso acontecer. Não é no meu, não é no seu tempo, não é na hora que a gente quer ou da forma como a gente quer, mas é no tempo apropriado, no tempo certo. Ele diz que eu, o Senhor, farei acontecer. Ou seja, fique tranquilo, que você não vai precisar fazer nada. Ele mesmo fará acontecer. Ele mesmo garantirá a sua promessa. Então, somente permaneça debaixo da nuvem do Senhor, quer seja por um dia, por um mês, por um ano, não saia debaixo da nuvem do Senhor. E quando a nuvem alçar e chegar o tempo de você se mover, não tema, não fique com medo, não fique apegado ao que você está vivendo hoje, somente e tão somente se levante, ponha de pé, tenha ousadia para poder se mover. Faça como fez Abraão. Quando ouviu a promessa do Senhor, quando ouviu o chamado do Senhor, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você não conhece a terra, você ainda não a viu, mas vai, porque eu vou te dar essa terra por herança. E faça como Abraão fez. Somente foi. Não conhecia nem o Deus que estava falando, mas a palavra de Deus foi tão poderosa ao coração de Abraão que ele não se importou. Ele simplesmente pegou e foi, porque ele sabia que estava sobre a palavra daquele que estava dizendo. Não era pelas forças dele, não era pela sua capacidade, mas é debaixo de uma palavra, é debaixo de uma ordem e é debaixo da nuvem do Senhor que eu e você devemos caminhar. É debaixo da nuvem do Senhor que nós devemos moldar a nossa vida, que a partir de hoje você nunca mais direcione a sua vida por causa das suas emoções. Nunca mais tome uma decisão por causa do que você está sentindo ou por causa do momento difícil, das circunstâncias ao seu redor. Não direcione a sua vida por isso, não direcione a sua vida pelo que as pessoas ao seu redor falam, mas direcione sempre a sua vida. Caminhe sempre, se mova sempre de acordo com a direção da nuvem do Senhor. Se mova sempre debaixo da nuvem do Senhor. Porque eu volto a dizer, não há lugar melhor, nem lugar mais seguro, senão debaixo da nuvem do Senhor.
que te protege do calor pelo dia, mas também te aquece durante as noites mais geladas. Irmãos, e muitas das vezes esse caminhar não vai ser fácil mesmo, mas a nuvem sempre estará em cima de você para te proteger. E a coluna de fogo sempre estará ao seu redor para te guiar e iluminar o seu caminho e aquecer nas noites mais sombrias, nas noites mais frias e sozinhas que você possa enfrentar. Creia tão somente que o Senhor estará contigo, como esteve em todos os momentos com o povo de Israel, até o momento em que eles adentraram a terra prometida. A nuvem não se ausentou e ela não vai se ausentar da sua vida. Então, somente tenha paciência para esperar quando ela parar e coragem para se mover quando ela se alçar. E essa era a breve palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu peço perdão por ser tão breve, mas é isso que o Senhor tem falado ao meu coração, é isso que o Senhor tem ministrado. Eu espero que tenha falado ao coração de algum de vocês nessa noite. E vivam essa verdade, vivam essa realidade, porque eu creio que se vivermos debaixo da nuvem do Senhor, alcançaremos grandes coisas e Ele nos levará a lugares grandiosos. E eu agradeço por poder compartilhar com vocês essa noite. E estamos aí abertos para vocês falarem também um pouco.